Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática. Estou aqui mais uma vez com vocês nessa nossa jornada do aprender, né? Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão participando das nossas aulas, estão estudando com a gente, estão aprendendo, né? E queria mandar também um abraço especial para os meus alunos e para o núcleo gestor lá da unidade da Escola Municipal Professor Biraci Carvalho, né? A todo mundo que está aqui, faz parte daquela comunidade, aos nossos colegas professores, pessoal da secretaria, da direção, pessoal que trabalha lá com serviços gerais e todo mundo lá, né? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de quadriláteros. Nós vamos tratar hoje do trapézio, do losango e do paralelogramo. Vamos lá, pessoal? Bem, veja, vamos iniciar pelo paralelogramo. O paralelogramo, ele é um quadrilátero bem interessante, né? Esse que nós estamos vendo aqui, ó. Ele tem lados opostos paralelos, né? Ou seja, para ser um paralelogramo, ele só precisa ter dois lados opostos paralelos. Por exemplo, esse lado aqui, oposto paralelo a esse, né? E esse paralelo a esse, né? Aí veja só, o lado AB é paralelo a BC, a CD, e o BC é paralelo a AD. Só precisa disso. Mas ele tem também outras características, né? Por exemplo, esse segmento que eu formei aqui do lado do ponto A até o ponto H, ele é chamado de altura relativa à base, né? Com uma observação, né? Qualquer um dos lados do paralelogramo pode ser chamado de base. Ou seja, ele não tem um lado que eu chame exclusivamente de base aquele, né? Então, qualquer um dos lados eu chamo de base. E essa altura relativa à base também é interessante, porque se eu cortasse esse paralelogramo aqui, ó, bem que onde ele está com essa linha tracejada, eu poderia colocar ele desse outro lado, aqui encaixando nesse vértice C, que ele ia caber exatamente aqui. Ia ser exatamente aqui, ó. Ele caberia perfeitamente aqui, se eu fizesse esse corte, né? É porque, como esses lados são iguais, né? Então esse lado aqui é congruente a esse, então, né, consequentemente, esse pedaço vai ter que encaixar aqui. No paralelogramo também, uma característica dele é que os ângulos consecutivos, a soma deles é igual a 180 graus, ou seja, dois ângulos consecutivos são suplementares. Veja só, se eu pegasse aqui, esse ângulo aqui, ó, que eu chamasse de ângulo A, e pegasse também esse ângulo aqui, chamasse de ângulo D, com base nessa propriedade, o que é que eu saberia, ó? Que o ângulo A mais o ângulo D teriam medida igual a 180 graus. Da mesma forma, poderia fazer com o ângulo A e o ângulo B aqui, né? Ou o ângulo B e o ângulo C, aqui desse lado, ou o C e o D. Em todas essas situações, quando você fizer a soma dos dois, ele vai dar igual a 180 graus. Não sei, são suplementares. No paralelogramo, eu sei também que os lados opostos, eles são congruentes, né? Por exemplo, esse lado aqui, que é oposto a esse que é paralelo a ele, né? Ele tem a mesma medida. E esse dois aqui, ó, esse, o A e esse, também vão ter a mesma medida, né? Porque o AB, ele é congruente a CD e o AD é congruente a BC. Seja qual for a medida que tem aqui, de um, tem que ser necessariamente igual à medida que tem no outro. Eu acho que vocês já estão até lembrando de outro, para quem assistiu a última aula, deve estar lembrando de outro quadrilátero também, né?
Pois é, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto aí. O quadrilátero, ele também tem 4 ângulos, né? Aí esses 4 ângulos eu vou chamar aqui de A, B, C e D, né? Aí, ó, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, né? Ou seja, esse ângulo aqui, quando você vê esse oposto, é o que não é consecutivo, né? Que esse ângulo aqui, ó, o que fica do lado dele, né, que é consecutivo, é o B e o D, né? Qual é o que não fica consecutivo a ele? Só o C. Então o ângulo oposto a é o ângulo C. O ângulo oposto ao ângulo B é o ângulo D. Então esses ângulos aí, ó, o ângulo A é congruente a C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Então ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Outra característica dos paralelogramos é que quando nós traçamos 2 diagonais deles aqui, ó, temos aqui o paralelogramo, nós vamos traçar 2 diagonais, ó. Esse ponto onde eles dois se cruzam, ele também é chamado de ponto médio. Ou seja, o ponto médio, ele é ponto médio dos 2 segmentos. O que significa, ó, se é ponto médio, aqui, ó, médio vem de meio, viu? Daqui, ó, para cá, a medida de B até M é a mesma medida de M até D. Ou seja, tem a mesma medida. E do ângulo do ponto A até o ponto M vai ser a mesma medida de M até C. Então, o ponto médio quer dizer o quê? Que ele divide o segmento em 2 partes iguais. Agora, como eu falei para vocês agora há pouco, algumas características que nós demos aqui, você com certeza deve ter lembrado de outros quadriláteros, né? Que você já conhece. Aí, por exemplo, o paralelogramo, ele também é um retângulo. O retângulo também é um paralelogramo. É um paralelogramo por quê? Ele é um paralelogramo que tem, além de ter os ângulos opostos paralelos, que é a condição básica para ser paralelogramo, ele também tem o quê? 4 ângulos congruentes. Então, se for perguntado a você se o retângulo é um paralelogramo, a resposta é sim, é um paralelogramo. Aí, outra figura muito conhecida que também vem a ser um paralelogramo são os losangos. Os losangos nós não falamos ainda, mas vamos falar daqui a pouco. E os losangos, a primeira coisa que você deve lembrar quando vê essa palavra losango é daquela parte amarela da bandeira nacional. Quando você pensar em losango, a primeira coisa que você deve lembrar é daquela parte amarela da bandeira nacional. Aquela parte amarela era um losango amarelo, mais ou menos esse formato, né? É um losango. E esse losango, ele é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Entenderam? Outro polígono também, que também vem a ser um paralelogramo, é o quadrado. Qual é a característica especial do quadrado, além de ser dos 2 lados paralelos, né? Eles são paralelogramos que têm os 4 lados congruentes e também os 4 ângulos congruentes, né? Que são 4 ângulos retos, que são os 4 ângulos retos do quadrado. Terminado o nosso paralelogramo, nós vamos falar agora sobre essa figura aqui, que eu acabei de citar para vocês. Essa figura aqui, ela é o losango. Qual é a característica principal do losango? O losango,
ele possui 4 lados congruentes. Ou seja, cada lado desse aqui, ó, tem AB, AD, CD e BC, esses 4 lados têm a mesma medida. Ou seja, esses 4 lados são congruentes. Aí, ó, AB é congruente a BC, que é congruente a CD, que é congruente a AD. Além disso, os ângulos opostos do losango são congruentes. Ou seja, se eu tenho aqui esses 4 ângulos aqui, não é? Que eu vou chamar de ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Eu tenho o que, ó? Que A é oposto a C, então A ele vem a ser congruente a C. Eu tenho aqui o D é congruente ao B, então significa o quê? Que o ângulo B, ele é o que? Ele é oposto, ele vem a ser congruente ao ângulo D. Então, se eu tenho duas diagonais, ó, se eu tenho ângulos opostos, eu tenho ângulos congruentes. Característica interessante do losango é sobre as diagonais dele, né? Que as diagonais do losango são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Essa característica bem aqui também vem lembrar um tipo outro tipo de quadrilátero que nós já falamos na aula passada e já citamos também hoje. Ó. Antes disso aqui, só vou falar um pouquinho aqui logo sobre a diagonal do losango. A diagonal do losango, elas se cruzam no ponto médio, né? Que é o que eu nomeei de ponto M. Pontozinho azul aqui, ó. Aí, esses quatro ângulos que são formados aí, eles todos são iguais a 90 graus, ó. Ou seja, esse núcleo aqui é perpendicular, né? A esse aqui também é perpendicular. Ou seja, cada um desses ângulos aqui mede 90 graus. E como eu disse também que ele está contido na bissetriz, ó, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Ó. Então, o que eu chamar de X, aqui também vai ser X. Ó. Se aqui eu chamo de Y, aqui também vai ser Y. Né? E nos ângulos opostos vão ter a mesma medida. O próximo quadrilátero que nós vamos tratar, ele tem umas características bem diferentes, né? Que vem a ser o trapézio. Ó, o trapézio, ele só precisa de 2 lados paralelos, né? Ou seja, observe, ele só tem 2 lados paralelos apenas. Que vem a ser aqui, ó, o lado AB, ele é paralelo ao lado CD. Ah, pessoal, só uma informação que eu esqueci de falar agora há pouco, quando eu falei sobre o losango, né? O nosso quadrado, ele vem a ser um losango, tá? Porque se você lembra que o losango, as diagonais se cruzam e são perpendiculares, né? Então, o quadrado também tem essa mesma característica. Os 4 lados são iguais, o quadrado tem essa mesma característica. Então, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Dito isso, vamos continuar aqui, né? Eu já lembrei aqui, ó, que nós temos dois lados paralelos. No trapézio, os outros 2 lados, aqui não são, né? Aí eu tenho aqui o segmento AH, que esse segmento AH, ele é uma altura relativa à base, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que no nosso paralelogramo, qualquer lado poderia ser chamado de base? Aqui no trapézio vem a ser um pouquinho diferente, né? Quantas bases o trapézio tem? Apenas 2. Quais são essas 2? São os 2 lados paralelos, ó. Aqui é um, ó.
Nesse caso aqui é o lado AB e o lado CD, que são os lados paralelos. Porque o outro lado não pode ser chamado de base não. Tanto é que quando você vai calcular a área, você só utiliza esses dois chamando de base, né? Nós chamamos esse menor de base menor e o outro de base maior. Aí temos o nosso trapézio aqui. Vamos lembrar o seguinte, ó. O trapézio, ele tem três classificações, né? Pode ser três tipos. Ele pode ser chamado de trapézio isósceles. O trapézio isósceles é quando os lados não paralelos, né, são congruentes. Veja bem, aqui eu tenho uma base e a outra base aqui, que são a base maior e a base menor, que são os lados paralelos. Esses dois lados aqui, no trapézio isósceles, ele tem a mesma medida. Ou seja, a medida que tem em um vai ser a mesma medida do outro. Depois, além desse trapézio isósceles, nós temos outro tipo de trapézio, que é chamado de trapézio retângulo. Esse trapézio retângulo aqui é como se você pegasse um retângulo e cortasse assim no meio, para criar assim cortasse na diagonal. Aí você formaria dois trapézios retângulos, né? E esse trapézio retângulo, ele possui dois ângulos retos, ó, que nesse caso, esse lado aqui, ó, os ângulos que formam com a base desse lado aqui são chamados de ângulos retos, né? Esses dois ângulos são retos, ou seja, os dois medem 90 graus. É interessante você lembrar, ó, esses dois aqui medem 90, né, cada um, então dá 180. Então esses dois aqui, ó, esses dois ângulos aqui, você vai somar os dois, também vai dar igual a 180 graus, né? E o último tipo de trapézio, agora aqui nós temos o último tipo de trapézio, né, que é o trapézio escaleno. Esse trapézio escaleno, ele não possui lados congruentes, né? Ou seja, as bases do trapézio, aqui, nós já vemos que elas não são congruentes, né? Então, os lados, esses dois lados que não são paralelos, eles também não são congruentes. Então, esse aqui é o trapézio escaleno. Agora, no trapézio, nós temos duas propriedades interessantes, que geralmente elas se aplicam mais ao trapézio isósceles, né? Se aplicam a ele, né? Que primeiro, ó, em um trapézio isósceles, os ângulos adjacentes à mesma base são congruentes. Veja só, nós temos aqui um trapézio isósceles, né? Como é que ele está dizendo adjacentes à mesma base? Ó? É o seguinte, ó, nós temos aqui a base CD, né? Aí nós temos dois ângulos aqui, ó. Aqui que eu vou chamar de C e aqui que eu vou chamar de D, certo? Então, ó, se os ângulos pertencem à mesma, são adjacentes à mesma base, significa o quê? Que eles vão ser congruentes, ó. Então, eu sei que o ângulo C é congruente a D e que o ângulo A. Deixa eu começar de novo aqui, peraí. Ó. Em um trapézio isósceles, os ângulos adjacentes à mesma base são congruentes, né? Então, se eu tenho aqui esses quatro ângulos e eu tomar como base aqui, que eu tenho que a base são os lados CD e o lado AB, eu posso dizer o que, ó? Que o ângulo A, que é congruente é adjacente à mesma base, né? Ele vem a ser congruente ao ângulo B e também o ângulo C, ele vai ser congruente ao ângulo D.
Por quê? Como o trapézio é isósceles, esses ângulos aqui, eles vão ser iguais, ó, vão ter a mesma medida. Então, esse aqui também vai ser congruente a esse aqui, né? O ângulo B é congruente ao ângulo A e o C congruente ao ângulo D. Outra propriedade também que cabe nos trapézios diz respeito às diagonais, né? No trapézio isósceles, as diagonais também são congruentes. Ou seja, se eu traçar bem aqui, ó, essas duas diagonais, eu posso afirmar que o ângulo AC, a diagonal AC, ela vai ser congruente à diagonal BD. Lembrando sempre que isso cabe no trapézio isósceles, tá? Agora você pode se perguntar, professor, aqui no meio tem esse ponto aqui. Esse ponto é ponto médio? Pessoal, no caso do retângulo e do quadrado, sempre é ponto médio, mas no trapézio ele não vem a ser ponto médio, tá? Ele só é ponto médio se eu tratar de quadrado ou de retângulo. E agora, para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu vou debater com vocês, explicando para vocês essa questão, né? Então, eu priorizei o trapézio, que é o mais diferente de todos os quadriláteros que nós estudamos. Ó, a respeito da definição e dos elementos de um trapézio, assinale a alternativa correta. Ó. Primeiro, ó, os trapézios são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Olha, para ser trapézio, ele precisa ter um par, né? Vamos passar aqui. Ó, letra B, trapézios são figuras planas formadas por quatro lados e um par de lados adjacentes paralelos. Veja só. Essa definição aqui é quase correta. Qual o problema desse aqui? Ele está dizendo que isso aqui tem um par de lados adjacentes paralelos. Ó. Se não tivesse essa palavra aqui, adjacentes, essa aqui seria correta. Porque se eles são adjacentes, eles começam a ter um ponto em comum. Aí não tem como ser paralelo e ter um ponto em comum para formar um quadrilátero, né? Aí letra C, todo trapézio possui diagonais congruentes. Nós acabamos de falar sobre a diagonal do trapézio isósceles, né? Que a diagonal do trapézio isósceles é que é congruente, que são congruentes as duas. Mas nesse caso aqui, ele está falando que todo trapézio tem, mas não pode ser. Então, nem todo trapézio possui diagonais congruentes, somente o trapézio isósceles. Então essa aqui também já não é, né? A letra D, trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos. Veja só, agora aqui satisfez a nossa definição, né? Ó. Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos, ó, um par. E também os lados tem que ser o que? Opostos, não podem ser adjacentes, como dizia na letra B, né? E, pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Na próxima aula nós vamos dar uma continuidade sobre alguns conceitos a mais de geometria. Eu espero que todo mundo tenha compreendido bem o nosso conteúdo de hoje e até a próxima aula.